Seja muito bem-vindo nesta terça-feira, bem-vinda, telespectador, internauta, você que me acompanha hoje, dia 6 de janeiro, ainda no comecinho do nosso mês. Que a graça e a paz que vem de Deus o Pai, o amor do Cristo Redentor, a comunhão, luz e força do Santificador, o Espírito Santo, estejam sempre com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olha, você que está na televisão aí, meu convite para você, utilize esse QR Code aí, pega a câmera do seu celular, aponta para cá e você clicando ali, você já vai entrar no meu canal do YouTube, onde você pode se inscrever ali. Clica em inscrever-se, é de graça, viu? Clica em inscrever-se, clica também no sininho para todos. Se você que está me acompanhando no YouTube não sabe, clica no sininho para todos, assim você será notificada de tudo o que acontece nas redes sociais do Padre Robson. Olha, você que está aí na minha rede social, inscreva-se, curta o vídeo, por favor, curta mesmo, compartilhe e deixe aí os seus pedidos de oração nos comentários. Prepare também a sua água, porque eu vou abençoá-la para você daqui a pouquinho. Vamos iniciar nossa prece de hoje, nessa terça-feira, com muita fé, com muito amor no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que o Espírito Santo ilumine nossos corações para que essa oração traga força e bênçãos sobre todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje Jesus vai dizer para nós que olhava aquela multidão e olhava com compaixão, como ovelhas que não têm pastor, e nos ensina a graça de vivermos como boas ovelhas com o nosso pastor, que é Ele, o Cristo Senhor. Vamos ouvir o que a palavra tem a nos dizer agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 6, versículos de 34 a 44. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto, mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. E Jesus, pedindo aos discípulos isso, eles foram e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100, de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes,
olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho auxiliem nosso coração. Meu irmão e minha irmã, um evangelho como esse, da multiplicação dos pães, sempre chama a nossa atenção para a importância de nós colocarmos diante dos outros aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós possuímos. E se não é tão bom assim, será bom para outros que nem têm. Como é importante partilhar. Nós vivemos num mundo egoísta e as pessoas dizem cada um por si, Deus por todos. E essa é uma frase muito ruim de se dizer para nós cristãos, para nós que acreditamos na fraternidade, para nós que acreditamos na partilha, para nós que entendemos que a solidariedade é um dom de Deus. É cada um por si, Deus por todos. Muitas pessoas são muito amargas, porque sofreram tanto, porque foram enganadas, porque foram maltratadas, porque foram usadas, porque outras pessoas passaram a perna nelas. Nós vivemos num mundo, meu irmão e minha irmã, em que Deus não é tão adorado como devia, não é tão amado como deveria ser. Enquanto as pessoas adoram coisas, adoram bens, adoram poder, o Senhor vem nos ensinar que pela nossa fé nós devemos adorar a Deus sobre tudo e sobre todos, e viver os valores do Evangelho. E aqui nós vemos com beleza, nessa palavra do Senhor, que o milagre, ele acontece quando nós temos fé na ação de Deus. Olha só, quando nós acreditamos. Jesus, ele olhava aquela multidão toda, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele observava que faltava para aquelas pessoas luz de Deus. Por isso é que o procuravam, mas também faltava pão. Ele olhava para cada uma daquelas pessoas de um modo muito profundo. Ele sabia, meu irmão e minha irmã, que havia ignorância ali, ignorância nas coisas santas de Deus, e que por isso mesmo aquelas pessoas tinham uma alma angustiada, estavam ali procurando encontrar nele rumo para a vida. Começou a ensinar muitas coisas, por isso ele diz, olhando a multidão, são como ovelhas que não têm pastor. E aquele povo atento aos seus ensinamentos, sedento. De repente, num momento, o próprio Cristo entende que também era necessário providenciar-lhes pão material para que eles pudessem ter o que comer. E aí ele diz aos discípulos dele, dai-lhes vós mesmos de comer. Puxa vida, que desafio para mais de 5.000 pessoas. O milagre aconteceu, mas olha só, Jesus ele precisou da ajuda dos seus discípulos. Ele quis precisar da ajuda dos seus discípulos. Com Jesus nós aprendemos a alimentar a multidão ao nosso redor. Primeiro, tomando consciência dos dons que nós possuímos, capacidades, nossa força de vontade, nossa energia, nós temos que saber que nós temos isso. De nos organizar, capacidade de nos assentar para dialogar, para trocar ideias, para partilhar a vida, para conhecer a necessidade das pessoas, como Jesus conhecia a necessidade de cada um no meio daquela multidão toda. Por isso mesmo Jesus instrui, formem grupos, para que haja troca de experiências, para que haja
mutualidade, colaboração, solidariedade. Jesus põe fundamento em cada uma das suas palavras. Para que haja compaixão é preciso conhecer a realidade do outro. Se eu não conheço, não tenho compaixão. Para mim, sim, não estou nem aí. É preciso ter compaixão. Jesus ensina que aquele milagre acontece quando a gente acredita que Deus pode agir na vida nossa e dos outros. E quando nós colocamos, meu irmão e minha irmã, nosso coração à disposição dele. Colocamos nas suas mãos aquilo que nós possuímos, para que seja partilhado com compaixão, com amor, com solidariedade. O próprio Cristo, meu irmão e minha irmã, ele se oferece a mim e a você na Eucaristia para nos alimentar com o seu amor e com a sua infinita misericórdia. Porque ele é o bom pastor da nossa vida. Ter compaixão. Ter compaixão é agir com amor, com misericórdia para com as pessoas. Quando Deus me criou, te criou, Ele sabia que nós iríamos precisar uns dos outros. E por isso mesmo Ele nos preparou, nos deu bons sentimentos, para que nós pudéssemos usar esses sentimentos bons que nós temos lá no fundo do nosso coração, em favor daqueles que precisam de nós. Nós também somos chamados a estender a nossa mão para tirar aquela pessoa da dor, da angústia, da solidão e das trevas. Nós também devemos ter fome espiritual e saciar as pessoas que precisam de nós com o alimento espiritual que é Cristo. Ensiná-las a se relacionar melhor com Deus e, portanto, mesmo vivendo uma vida nova no relacionamento com os irmãos. Por isso, meu irmão e minha irmã, tenha fome de conhecer Deus na sua vida. Pense no que a sua alma deseja mais. Os pães e os peixes que eu possuo é aquilo que eu posso oferecer, é aquilo que eu tenho à disposição e eu preciso colocar à disposição, mesmo que vivamos num mundo de maldades. É preciso que nós saibamos olhar as pessoas e ter esse sentimento que Jesus nos ensina, compaixão. É preciso querer conhecer a situação do meu irmão, da minha irmã, para que haja diálogo, para que haja sentimento, para que haja compaixão, para que haja empatia. Sim. Quando a gente não vê, a gente vê tantas vezes na televisão o sofrimento de pessoas acidentadas, pessoas mortas, pessoas passando dificuldades, o caminhão explode aqui, pega fogo ali, pessoas que fazem parte de situações tão complicadas nessa vida, a gente vê nos noticiários o tempo inteiro. Mas ninguém quer conhecer a vida de ninguém. Ninguém quer conhecer a pessoa, ninguém quer saber o que se passa naquela cabeça, naquele coração. Ninguém quer oferecer, meu irmão, minha irmã, entendimento, compreensão, misericórdia, porque isso tira muito de nós tempo, energia, vontade. Mas é isso que Jesus nos pede, para que nós sejamos melhores, mais santos, diferentes deste mundo e mais próximos do Senhor. Que o Senhor nos dê os melhores sentimentos, para que nós também olhemos as pessoas e as vejamos, que tantas vezes são como ovelhas sem pastor. Amém. Vamos juntos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora pedir a bênção para a água que humildemente, cheios de fé, apresentamos diante do Senhor. Apresente a sua água neste momento para ser abençoada na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. Senhor nosso Deus, na vossa bondade e misericórdia, nós vos pedimos a bênção para esta água, vós que sois a fonte e origem de toda a vida. Abençoai-a, Senhor, e consagrai-a, para que assim por ela possamos implorar o perdão dos nossos pecados e ter em nós a proteção da vossa graça contra doenças e ciladas do inimigo. Senhor, concedei por vossa bondade que sempre jorrem em nossas vidas águas de bênção e salvação, e assim possamos nos ver livres dos perigos do corpo e da alma. Que aqueles que desta água tomarem por ela forem aspergidos, e também, Senhor, os ambientes onde esta água tocar, recebam graças sobre graças, bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome de Jesus, na luz, unidade e força do Espírito Santo. Amém. Beba comigo sua água e faça o seu momento de oração espontaneamente. E ainda rezamos: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. E agora eu peço a você, meu querido, minha querida, que reapresente as suas intenções, aquelas que você colocou aí nos comentários, estas que você me mandou também nos outros momentos orantes, porque nós temos também Terço da Misericórdia, da Batalha, o Santo Terço mais tarde. Coloque de novo cada prece, cada intenção. E você que ainda não teve essa oportunidade, faça isso. Coloque seu pedido de oração aí nos comentários, fazendo também nesse momento a sua prece junto comigo. Senhor nosso Deus, na vossa bondade e misericórdia confiamos em vossa divina providência. Pai onipotente, vós que sois o generoso distribuidor de todos os bens e bênçãos, nós vos damos graças pelos benefícios já alcançados em nossas vidas e por nos manterdes sãos e salvos pela vossa infinita bondade e misericórdia. Que sejamos sempre, Senhor, protegidos à sombra de vossas asas. Nós vos louvamos e damos graças por aquilo que já recebemos e pedimos, imploramos a vossa clemência sobre todos os pedidos que me foram mandados e que agora estão sendo reapresentados diante de vós. Senhor Jesus Cristo, abençoai estes servos e servas que me enviaram estas intenções. Olhai, Senhor, para todos estes, dai-lhes disposição de espírito, saúde, libertação e a graça que necessitam para melhor vos louvar
e testemunhar a vossa infinita bondade e misericórdia. Que assim seja. Amém. E vamos finalizar esse momento orante pedindo ao Senhor a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, Maria Santíssima, nossa Mãe, no seu sagrado coração, e de todos os anjos e santos do céu, desça sobre você, suas necessidades, a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, você que está na televisão, olha, utilize esse QR Code aqui e faça a sua inscrição no nosso canal social do YouTube, tá bom? Você que está me acompanhando aí nas redes sociais e não se inscreveu, faça isso. Compartilhe esse vídeo, curta, por favor, e deixe aí os seus pedidos de oração nos comentários, bem como as suas impressões. Fique com Deus, até amanhã em nossa oração da noite. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.